Fala pessoal, bem-vindos à Escala Richter. Meu nome é Rafael e hoje eu vou começar um curso com vocês sobre macroeconomia. Algumas pessoas chamam de introdução à macroeconomia, algumas pessoas chamam de contabilidade social, algumas de contabilidade nacional. De qualquer forma, a gente começa falando sobre o que é essa macroeconomia, e eu gosto de colocar a macro como um estudo dos agregados econômicos. Ela é o que vai nos ajudar a responder grandes perguntas na economia. Quanto que as pessoas consomem, poupam, qual que é o PIB do país, como é que está o crescimento, o que faz um país crescer ou não. E tudo isso vai beber dessa fonte, dessa macro. E a gente vai evoluindo nesse nosso caminho, e vocês vão vendo que é um mundo muito fantástico da macro, é um mundo muito difícil também. São diversos desafios estatísticos e de modelos, e a gente não tem lugar melhor para começar do que pelo básico, pelas definições. Como que a gente vai fundamentar todo esse nosso estudo da macro? Primeiro, a gente passa por definições muito fechadas. A macro é um estudo que tem variáveis muito bem definidas. A gente tem um sistema de contas nacionais que faz com que a gente consiga comparar um país com ele mesmo durante o tempo e também um país com todos os outros países. Então a gente consegue uma métrica que não só vê o seu desempenho com relação a você mesmo, como o seu desempenho com outros países. Então isso é muito importante, ter definições fechadas, todo mundo tratar PIB da mesma forma, todo mundo tratar consumo da mesma forma, para que a gente tenha medidas que ao longo do tempo sejam úteis. A outra coisa é estabelecer relações. Então, a gente tem essas variáveis que a gente define de uma forma muito precisa, e daí a gente cria relações entre elas. E essas relações são feitas normalmente por forma de modelos. E daí esses nossos modelos, eles vão beber dessa fonte das definições. A gente vê que às vezes os modelos eles usam diretamente definições que a gente deriva aqui para fazer um modelo de produção ou coisas do tipo. E também tem a criação de estatísticas. E essas estatísticas, elas não são só dos agregados que a gente às vezes bate o olho no jornal, mas elas também são de várias evoluções, como juros. A gente também tem várias pesquisas direcionadas para coisas mais específicas. E com essas estatísticas, a gente pode fazer um acompanhamento do que está acontecendo na economia como um todo. E quando a gente vai ver esse tipo de estatística, a gente pode fazer um acompanhamento, tentar ver qual é o impacto que o Covid teve na vida das pessoas, a gente pode ver onde que o investimento voltou, onde que ele não voltou, quais setores sofreram mais, quais setores sofreram menos. E isso mostra a importância da gente ter coisas muito fechadas nesse âmbito aqui. Então, começando pelo início, né? Eu espero ter motivado vocês e não desmotivado. Se eu desmotivei, continua vendo que eu acho que as coisas melhoram. Vamos para algumas definições, e a primeira delas é o produto. E o produto é o nosso valor total dos bens e serviços finais. Então, tem muita definição aqui. Por que a gente usa valor? Porque você imagina se o nosso produto, o que você vai encontrar no jornal como PIB normalmente, se ele fosse, olha, produzimos 10 carros, produzimos 100 flores, produzimos 5 sacas de café. Cara, só nesse exemplo eu demorei muito para escrever 3 coisas. Então você imagina se a gente fosse citar nosso PIB todinho pelo que a gente produziu. Você fazer uma lista exaustiva de todas as coisas que foram produzidas. É um pouco inviável. E daí quando a gente vai ver, a gente bate em um outro problema. Imagina que em um ano você produziu 10 carros e 100 flores, e daí no outro ano você produziu 150 flores e 90 carros. 90 carros. Isso aqui é um negócio esquisito, né? Porque você cresceu ou não? Aumentou ou não? Como é que a gente faz isso? E a forma que a gente tem de fazer isso é pelo valor. A gente pega o nosso valor na macroeconomia, ele é definido como a quantidade de coisas que a gente produz, são essas coisas aqui, a quantidade, vezes o preço delas. E daí, com isso, a gente chega em uma medida que é a mesma medida para tudo. E a gente consegue sumarizar ela, a gente consegue quebrar ela em várias coisas. Por exemplo, para o setor de serviços, o valor da indústria, o valor do agro. A gente consegue quebrar essa medida em várias coisas, a gente consegue juntar ela, a gente consegue somar coisas que são muito diferentes. Essa é a importância de usar o valor.
Só que eu também falei de bens e serviços, então não é só carro, não é só flor, não é só saca de café. A gente está falando de cortes de cabelo também, a gente está falando de softwares, a gente está falando de uma consultoria, tudo isso é PIB. E, por fim, eu estou falando de finais. Finais também tem uma definição específica na macro. E a definição é a seguinte: se a gente tem a produção de um carro, você concorda que isso envolve várias coisas. E daí, se esse carro aqui ele custa 40 mil, não faria sentido considerar as coisas que foram produzidas e usadas nesse carro também. Um exemplo são os pneus. Imagina que 4 pneus custam R$ 800, e daí uma pessoa desavisada contaria o nosso PIB como 40.800. Só que essa conta não está certa, porque quando esse carro foi produzido, a gente acabou incluindo o preço desses pneus. Esses pneus eles estão lá dentro. Então a gente só olha para o bem final, o último bem da cadeia. E quando a gente for ver despesa, a gente fala que é o bem que chegou no seu destino final. É um negócio até meio macabro, mas chegou no seu destino final. E daí a gente tem um conceito equivalente, que é o de valor adicionado. A gente vai ver que o valor adicionado ele tem uma característica igual à do produto. Na verdade, a soma dos valores adicionados é a produção. É igual ao nosso produto da economia. E quando a gente vai ver o nosso valor adicionado, a gente pode ver essa etapa da produção e olhar, observar essa mesma coisa que eu apontei agora. Se a gente saísse do zero e produzisse os 4 pneus, a gente chegaria em 800 de valor, certo? E daí, quando a gente fizesse o carro, a gente chegaria aqui nesses 40 mil, que é o valor do nosso bem final. E daí, quais são os valores adicionados nas etapas de produção? Na primeira etapa, a gente adicionou 800. Na segunda etapa, a gente adicionou 3.200. 39.200. Então, quando a gente somar essas duas coisas, o valor que a gente chega é 40 mil. É a mesma definição que a gente tinha antes. Essa mesma definição que está aqui. Então, a gente já vê a relação entre essas coisas e o valor adicionado vai ser muito útil para a gente definir de diversas formas. E quando a gente vai para os modelos, a ideia do valor adicionado ela também é muito presente. Vamos olhar aqui para alguns fatores de produção. E eu até peço... As pessoas ficam um pouco desnorteadas com esse tanto de definição que vai chegando, mas vamos vendo coisa a coisa que você vai ver que não é tão difícil assim pensar. Às vezes são coisas que você já sabe, a gente só está formalizando. E fator de produção é uma dessas coisas. O que a gente pode usar para produzir alguma coisa? A gente tem o trabalho, então as pessoas usando o fator de produção trabalho para criar algo. A gente tem o capital, e daí capital tem uma definição muito ampla na economia, no sentido de que ele pode ser máquina, ele pode ser dinheiro, ele pode ser várias e várias coisas. E a gente tem a terra que vai aparecer muito nos seus modelos mais clássicos. Se você olhar Davi Ricardo, outros modelos assim, a terra é muito presente. Algumas vezes as pessoas enfiam a terra aqui para fins de modelo, simplificação e tudo mais, só que existem modelos modernos que usam terra também. Então a gente vai ter esses 3 fatores de produção sendo os principais. Na maioria dos modelos que você vai ver, esses 2 aqui são os presentes, que são os mais importantes a fins de modelo. Passando aqui para a próxima definição, a gente tem a definição de renda. E não dá para falar de renda sem falar de fator de produção, porque a renda nada mais é do que a remuneração de um fator de produção. Essa remuneração é o que a gente... se eu uso trabalho em algo, eu espero que eu seja remunerado por esse trabalho. E a remuneração do meu trabalho é uma renda chamada salário. E a remuneração desse fator capital ele pode vir de várias formas. Ele pode vir na forma de lucro, ele pode vir na forma de um aluguel, imagina você alugando uma máquina. Ele pode vir na forma de juros. E se você lembrar de uma aula de matemática financeira que você pode ter visto em algum momento, juros é o aluguel do dinheiro. Então, assim, todas essas remunerações podem vir também do capital, um capital aplicado em algo. E da terra, normalmente a gente fala ali de um aluguel da terra.
Você vai ver isso muito presente também se você for para HPE e tudo mais, e se você for olhar para economia agrícola e coisas do tipo. Isso vai ser muito presente. E isso aqui é importante. Quando você está adicionando valor em alguma etapa de produção, você está produzindo. E se você está produzindo, você está usando fatores de produção. E daí esse valor que você está adicionando, ele é sempre uma renda também. Quando você adiciona valor em algo, você pode ter certeza que esse valor acrescentado ele vai para algum tipo de remuneração. Se é o trabalho que está sendo aplicado, vai para a forma de salário. Se é o capital que está sendo aplicado, pode ir para a forma de lucro. E esse tipo de definição vai ser muito importante no futuro, então já fica com isso guardado na sua cabeça. Aqui, na vez que eu dei essa matéria, eu recebi algumas dicas. Eu perguntei, o que são agentes econômicos? Quem que participa da economia? E daí as pessoas começam a chutar várias coisas, quem que participa, quem que participa. E isso aqui é uma lista, ela é real. Eu ouvi de uma das aulas que eu dei sobre o assunto e resolvi trazer para vocês. O que as pessoas trouxeram? Trouxeram trabalhadores, pessoas, banqueiros, empresários. Trabalhadores são pessoas, né? Essa é fácil. Banqueiros também. Isso pode surpreender algumas pessoas, mas eles são. Empresários também são pessoas. Em economia, a gente normalmente chama esse grupo aqui de famílias. As famílias da economia. E não confunda, o banqueiro, beleza, o banqueiro tem um banco. Mas o banco, ele é uma firma, é uma empresa. E o empresário, ele tem uma firma também, uma empresa. Você tem que separar entre o que é a pessoa, banqueiro, essa é a profissão da pessoa, e a firma em si. Essas coisas elas têm que ser separadas. Então, aqui temos bancos e empresas, aqui estão as firmas. Ou empresas. São a mesma coisa. A gente pode usar, é normal, ir trocando, principalmente para o seu texto ficar mais bonito, sem repetição. Aqui tem um muito comum, né? Se você for, a gente discute sobre ele o tempo todo, que é o governo. O setor governo ele é muito importante na economia. Ele taxa, ele tem funções, ele produz. A gente vê várias funções do governo, tanto em agregado diretamente, quanto na influência dele em modelos e em definições e coisas do tipo. E daí a gente chega em um outro grupo, que são os outros países do mundo. São as famílias, as firmas e os governos dos outros lugares. Então, em vez de incluir tudo isso nessas mesmas definições, a gente gosta de chamar isso de resto do mundo. O resto do mundo é uma definição meio ampla, né? Mas a gente está chamando esse resto do mundo de famílias, firmas e governo de outros lugares. Essa é simplesmente a nossa definição. Eu vou avançar um pouquinho aqui para falar da última definição do dia, que é o dispêndio. E o dispêndio, a melhor forma de ver ele é chamar de dispêndio ou despesa a destinação final de um produto. E essa destinação final de um produto nada mais é do que você falar, olha, eu produzi um carro. E esse carro está indo para onde? Ele está indo para o estoque? Ele está indo para o consumo? Então, você está vendo uma relação muito próxima que essas duas coisas têm, a despesa e o produto? Então, sempre que eu falar de despesa, você já pode botar aí na sua cabeça. Despesa é o produto sendo alocado em alguma coisa. E esse produto ele pode vir de várias formas, a gente vai explorar isso muito nos próximos vídeos. Esse é o recado que eu queria dar hoje para vocês. Muito obrigado por acompanhar. Siga o canal e continue vendo as aulas. Um abraço.